Bom, vamos lá, tudo bem com vocês? Hoje a gente continua aí o assunto, né? Análise combinatória. E na aula passada eu tinha falado para vocês sobre a permutação simples. Hoje eu queria mostrar para vocês um caso, né? Um pouco diferente, mas ainda no mesmo tema aí de permutação, que é a permutação com repetição, né? Então, em algumas situações, alguns elementos, né, do conjunto que deve ser permutado, eles são de mesma espécie, eles são iguais. E aí a gente precisa considerar aí um desconto desses elementos. Vamos dar uma olhada como é que isso daí funciona então nessa aula, tá? Vamos lá. Antes de mostrar esse exemplo, eu queria voltar rapidinho naquele exemplo que eu fiz na aula anterior. Então, quando eu introduzi a ideia de permutação, eu mostrei um exemplo bastante simples, né? Foi o que eu pensei assim de mais simples. Eu tinha colocado assim, ó, 3 algarismos, né? 1, 2 e 3. Eu queria pegar esses 3 algarismos e ficar trocando de lugar, fazendo permutações para encontrar todos os números, né, possíveis que eu conseguisse fazer com esses elementos permutando, né? Vamos imaginar hoje, então, que eu vou querer a mesma coisa, né? Saber quantos são esses números e tal. Mas agora eu não vou pensar em 1, 2, 3. Eu vou pensar... Será que eu consigo tirar só... Vamos lá. Eu vou pensar... Voltando em 1, 2, 2. Tá bom? Então imagine que eu tenha esse conjunto aqui, ó, 1, 2 e 2. Ó, tá vendo? Tem uma repetição de elementos. Aqui o 2 repete. Eu quero saber quantos números eu conseguiria formar. Qual que é o meu problema aqui? Para a gente poder enxergar melhor o nosso problema, eu vou fazer primeiro a descrição desses números que eu poderia formar usando o diagrama de árvore. Vamos dar uma olhadinha? Olha, o número 1 poderia ser o primeiro número, lá o número da centena, né? Mas poderia ser o 2 e poderia ser o outro 2 que está repetindo ali também. Essa seria a centena. Poderia começar com 1, começar com 2 ou começar com outro 2. O segundo número, o número da dezena, teria 2 possibilidades, né? Porque eu já tinha usado o 1. Então, por exemplo, se eu já tivesse usado 1 no lugar da centena, no lugar da dezena poderia ter usado um 2 ou outro 2, né? Tinha 2 aí para usar. Aqui, no lugar da dezena, se eu tivesse usado o 2 na centena, sobraria ou 1 ou o outro 2, né? Para colocar no lugar da dezena. E nesse caso de usar o 2 no lugar da centena, então poderia ter usado o 1 ou o outro 2 também no lugar da dezena. E no lugar da unidade só sobraria uma possibilidade, né? Se eu já tivesse usado 1 e 2 aí para fazer centena e dezena, então com certeza a unidade seria o outro 2, né? Aqui 1 e 2 sobraria um outro 2 também. Aqui 2 e 1 sobraria o outro 2. 2 e 2 sobraria o 1, né? Que eu não teria usado ainda. 2 e 1 sobraria o 2. 2 e 2 sobraria o 1. Então, os números que eu poderia fazer são, olha aqui, ó, 1, 2, 2, ó, vou tirar todos eles aqui para a gente poder enxergar. Então veja, ó, 1, 2, 2, 122. Esse daqui, ó, 122 também, tá vendo? 212, 221. Opa. É 221, né? Aqui, ó, 212 e 221. Então, vejam, ó, se eu tivesse feito a permutação, o cálculo por permutação, eu poderia pensar, são 3 elementos, então isso aqui teria que ser 3 fatorial. Mas 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 6. 6 números. Mas será que eu tenho mesmo 6 números aqui distintos? Na verdade, não, né? Vocês percebem que 122, 122 é o mesmo número. Então, eu vou jogar um fora aqui, ó. Na verdade, teria só um 122. O 212 aparece 2 vezes, também eu teria só um.
E o 221 também aparece duas vezes, eu teria que ter só um. Vou pegar aqui, só aquele ali. Então vejam que eu teria, na verdade, só 3 números que eu poderia fazer com esses elementos aqui. Tá vendo? Então, uma permutação de 3 elementos, olha, mas com uma repetição de 2 elementos, não vai me dar 6 números, vai me dar 3 só. Vocês percebem? Mas como é que eu chego, então, nesse resultado? Como é que eu adapto, né, essa fórmula de permutação para quando eu tenho repetições? Então, a gente percebe que aqui, para poder chegar em 3 números, que é o que está realmente acontecendo aqui, eu tenho só 3 números diferentes, eu teria que dividir isso daqui por 2, né? Tá certo? Mas o que é essa divisão por 2? Por que eu tenho que dividir por 2 aqui? Né? Qual que é a lógica disso daí? Na verdade, quando eu divido por 2 para chegar nos 3, né, números, que é o que está realmente acontecendo, eu estou dividindo aqui, eu estou tentando tirar essas repetições, olha. Tá vendo? E eu tinha uma repetição de 2 elementos. Uma repetição de 2 elementos, o que eu estou tentando tirar é essa permutação que eu poderia fazer entre esses 2 elementos e que não ia mudar nada no meu resultado, né? Se eu pegar esse 2 aqui do meio e colocar para o final e o 2 do final colocar para o meio, eu vou ter a mesma coisa, né? Então, como é que eu tiro essa repetição? Dividindo pela repetição que está acontecendo fatorial. Quer dizer, a permutação, né, dos elementos que estão se repetindo. Então veja, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? Aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. E aí, quando eu faço aqui, né, a simplificação e tal, eu tenho os 3 números que eu chego aqui, ó. Tá vendo? Então o que a gente percebe é que toda vez que houver repetição, eu vou precisar resolver esse problema, tirar essas repetições, porque elas não me servem como resposta. E como que eu tiro? Dividindo a permutação que eu deveria fazer de todos os elementos pelas repetições. Então, por exemplo, nesse caso aqui da palavra batata, veja aqui, ó, é uma outra situação também. Olha aqui, ó, palavra batata. Vejam que a permutação que deveria ocorrer, se não tivesse nenhuma repetição, seria de 6 letras, que são todas as letras que eu tenho na palavra batata, né? Uma permutação de 6 letras. Mas se eu fizer isso, será que eu vou obter, então, todas as palavras, os anagramas, né, diferentes um do outro? Não, né? Porque qualquer mudança que eu faça, por exemplo, se eu trocar de lugar esse A e esse A, vai continuar a mesma palavra. Se eu trocar de lugar esse A e esse, ou esse com esse, a palavra continua a mesma. Se eu trocar esse T e esse T de lugar, a palavra continua a mesma ainda. Então percebam que quando eu fizer esse cálculo aqui, P6, né, que seria 6 fatorial, seria 720 anagramas, isso daí, gente, não está nem perto da resposta verdadeira, né? Porque vai ter, dentro desses 720 anagramas, vai ter muita palavra repetida, muito anagrama repetido. E como é que eu vou tirar essas repetições, então? Eu vou dividir essa permutação pela permutação. Olha aqui, ó. Eu vou escrever melhor aqui isso daqui. Vamos escrever de uma forma diferente, como vai aparecer para vocês na forma. Eu vou pegar a permutação dos 6 elementos e vou tirar as repetições. Que repetição que eu encontro aqui nessa palavrinha? Veja aqui, ó. Eu tenho o A que está repetindo 3 vezes. Eu vou anotar aqui, ó, que eu vou tirar uma letrinha que está repetindo 3 vezes. Vou tirar uma repetição de 3 elementos. E também eu tenho o T que está repetindo 2 vezes. Tá vendo? Então eu vou tirar essa repetição também. Vou anotar aqui para não esquecer. 2 vezes. Tá vendo? Então esse 3 aqui se refere às 3 vezes que repete o A. E esse 2 aqui é referente às 2 vezes que repete o T. Tá vendo? Ah, o B só apareceu uma vez. Se eu quisesse colocar aqui também 1 para lembrar que o B só tem 1, poderia, tá? Isso vai aparecer na fórmula daqui a pouco. Mas eu nem uso, porque isso não vai fazer diferença aqui. Eu uso só os que repetem aqui. E agora eu vou fazer, então, a minha conta. E como é que vai ser, então? A permutação deveria ser de 6 elementos fatorial.
né? Essa seria a permutação se não houvesse repetição. Ah, mas há uma repetição de 3 elementos e uma repetição de 2 elementos. Então eu tiro essas repetições dividindo, olha aqui, ó, pelo fatorial das quantidades de repetição. Tá vendo? Então quando eu divido por 3 fatorial, é como se eu estivesse cortando aqui, ó, todos os repetidos dos azinhos aqui, ó. Tá vendo? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então teria 6 anagramas, né? Onde os As teriam sido trocados, mas permaneceria a mesma coisa. Teria que cortar e deixar um só, né? Então a gente faz isso usando essas divisões, tá bom? E quando eu divido por 2 fatorial, eu estou tirando essa repetição de 2 azinhos que tem aqui também. E aí eu consigo resolver o meu exercício. Veja, nesse caso, eu teria 6, 5, 4, 3. E aí, pessoal, eu paro no 3, como a gente treinou lá no trabalho com fatorial, né? Porque eu posso cortar com esse 3 de baixo, com o maior de baixo. Tá vendo? Aqui, ó. Não preciso abrir. Esse 2 fatorial eu abro, né, que é o menor eu abro, porque não sobrou ninguém para cortar, e aí depois eu faço a minha continha. Se eu quiser simplificar aqui também eu posso. Por exemplo, ó, 6 e 2 eu posso dividir, ó, 6 dividido por 2 fica 3. Né? Aqui eu posso terminar da forma que eu quiser. Ou eu faço a continha em cima, faço a continha embaixo e divido. Né? Ó, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 é 120. Então tenho 120 em cima, e tenho 2 vezes 1, 2 embaixo. Se eu dividir, eu tenho 60. Né? Essa seria a resposta final. Ou poderia simplificar, por exemplo, aqui, ó, 6 com 2. Divido os 2 por 2, fica 1 e fica 3. Olha, 3 vezes 5 é 15, vezes 4 é 60 também. Aqui. Né? Poderia ter feito 4 com 2, ó, simplificado 4 com 2, ficava 2 em cima, 1 embaixo. E faria 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60. De toda forma, eu chegaria em 60. Tá? Então, esses 60 são realmente os anagramas, ó, 60 anagramas. Vejam que é muito diferente. Então, de 720 anagramas que deveria ter, né, com 6 letras, só tem 60, porque o restante eu cortei, que era repetido. Então, quando eu tirei, quando eu fiz essa divisão aqui embaixo, é o mesmo que se eu estivesse cortando tudo assim. Agora, imagina ter que fazer esse diagrama de árvore com 720 anagramas, começar a olhar o que é repetido e cortando tudo até sobrar só 60, que não tem mais repetição. Isso é muito trabalhoso de fazer assim, né? Ó, descrevendo os elementos por diagrama de árvore. Então, é lógico que interessa para a gente esse método de hoje aqui. Tá bom? Então, quando houver repetição, a gente vai fazer isso. No fim, eu acabei mostrando tudo nesse exemplo, né? Aqui uma generalização, então, né, que aparece no livro de vocês, fórmula pronta. Então, veja, ó, a permutação de N elementos dentro de um probleminha, com repetição, né? Aqui eu anoto as repetições, então repetiu alfa vezes um certo elemento, beta vezes um outro elemento, gama vezes um outro elemento, né? Então anotei aqui em cima. Vai ser calculada fazendo o número de elementos fatorial, esse aqui é o número total de elementos, né, que tem para fazer a permutação, dividido pelas permutações, pelos fatoriais das repetições. Ah, repetiu 2 vezes o elemento? Então 2 fatorial. Repetiu 3 vezes outro elemento? 3 fatorial. Repetiu 4 vezes o outro? Então 4 fatorial. Por que eu não coloquei o 1, né? Porque tinha lá uma letrinha que repetiu aqui, que tinha uma só. Se eu colocar aqui 1 fatorial, isso é 1 mesmo e não vai mudar nada na hora de fazer a continha. Então por isso que eu não coloquei, tá? Mas poderia ter colocado também. Então, ó, vamos ver mais alguns exemplos. Ó, quantos são os anagramas da palavra arara? Né? Então, ó, aqui eu quero a permutação de uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Só que tem repetição. Então vamos anotar aqui, ó. Quem é que está repetindo aí? O A está repetindo 3 vezes. Vou colocar aqui uma repetição de 3 elementos. E o R está repetindo 2 vezes. 2 elementos. E vou fazer minha continha. 5 fatorial. Agora eu tiro as repetições. 3 fatorial, 2 fatorial. Mesma coisa, né, que o exemplo que eu mostrei aí. Então, 5, 4, 3, eu posso parar aqui. Se eu quiser abrir também e fazer, né, a continha, não tem problema, tá, pessoal?
mas eu posso parar e cortar com o de baixo, tá vendo? Abrir o menor e fazer a continha. Isso aqui é 5 vezes 4, 20 em cima, 2 vezes 1 é 2 embaixo, 20 dividido por 2, 10 anagramas. Não tem muito o que se preocupar, muita variação, viu, pessoal? Quero mostrar um último exemplo para vocês aqui. Quantos anagramas da palavra camarada começam com A? O que eu vou pensar aqui? Olha aqui, ó. Eu vou separar uma desses As aqui, qualquer um deles, porque não faz diferença, e vou pensar que a palavra está começando com esse A. Então, se ela vai começar e ela não vai sair de lá, ela não vai permutar, a permutação vai ocorrer com todas as outras letras, menos o A que eu separei como primeira, né? Então aqui eu teria uma permutação. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, mas uma vai estar fixa no começo. Então eu vou ter, na verdade, uma permutação de 7 letras. Tudo bem? Então é como se eu tivesse trocado de lugar, por exemplo, o C e o A aqui. Teria A, C, né? Depois M, A, R, A, D, A. Né? Por exemplo, assim. E esse A não pode sair daqui, porque ele fala que começa com A. Então, essas 8 letras são as que vão permutar, né? Só que dentro dessas 8 letras eu tenho repetições e eu preciso tirar essas repetições. Então, eu vou fazer. Olha, quem que está repetindo aí? O A aparece 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui um 3. O C uma vez só, o M uma vez só, o R uma vez só, o D uma vez só. Poderia colocar aqui 1, 1, 1, 1. Mas só que isso não vai mudar nada na minha resposta, esse 1, porque eu vou colocar 1 fatorial aqui e vou multiplicar. Então só interessa para mim o que tiver mais de 1. E é só esse A, então, que interessa. Então vamos para a nossa conta. 7 fatorial, que seria a permutação simples, só que agora tirando a repetição de 3 elementos. Vamos tirar, então, a repetição dos 3 As, né? Então vejam que esse A eu não estou usando porque teve que ficar fixo aqui, porque foi colocado isso como condição, né? Vamos resolver então? Isso aqui é 7, 6, 5, 4, 3, mas eu paro no 3 para cortar com o de baixo. E aí só faço a continha aqui, né, pessoal? Tudo bem? Então faço a continha aqui. 4 vezes 5 aqui é 20. 20 vezes 6, né? 6 vezes 2, 12, 120. E 120 vezes 7, 700, 7 vezes 2, 14, 840 anagramas. Tudo bem? 7 vezes 6, 42, 42, 420, 840, tá certo. Gente, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que essa aula estava bem curtinha, né? Os exercícios são também os exercícios do nosso livro, tá? Esqueci de marcar a página aqui, mas é a permutação com repetição, vocês vão encontrar fácil ali na sequência, né, da permutação simples, o bloquinho de exercícios que vocês têm. Tentem fazer, tá? Todos esses exercícios aí. Qualquer dúvida a gente conversa durante as aulas, principalmente esses últimos que são um pouquinho diferentes aí, às vezes na hora de interpretar, mas a continha é a mesma, tá? Procurem fazer todos esses exercícios e a gente continua então esse assunto aí na próxima aula, tá? Obrigado, gente.